Fala pessoal, tudo bom com vocês? Esse é o canal LF Investidor. Vamos falar hoje sobre o MGHT11 Mogno Hotéis, um fundo aí que tem dado o que falar. O pessoal tem falado dele bastante. Não assim, ele não é tão visado, mas é um fundo diferente do que nós temos aí no mercado. Então peça seu like, a sua inscrição também, que ative esse sininho. Você tem esse fundo, está pensando em comprar? Já ouviu falar desse fundo? Então fique comigo até o final, nós vamos ver perspectiva futura, a saúde financeira do fundo, análise um pouquinho da análise técnica que eu gosto sempre de trazer aqui nos fundos, o que não é comum um pouco nesse mundo dos fundos imobiliários, é mais nas ações, mas eu trago aqui para vocês também de primeira mão. Peço já mais uma vez o seu like, isso ajuda muito, já vamos começar aqui. Então nós temos o MGHT11, é o Mogno Hotéis. Quando a gente vê aqui em 2022, ele teve rendendo bem bastante, aí, R$ 75, muito por conta dos altos dividendos. Deu uma queda vertiginosa aqui até novembro, dezembro de 2022, e agora vem subindo com uma subida bacana. Você vê que tem zigue-zague ascendente. Então, pode ser que ele suba aqui aos R$ 70, R$ 75 com uma certa tranquilidade. Isso a gente vai ver ao longo do vídeo. Então, esse fundo eu tenho em carteira e estou dando continuidade. Eu estou dando uma série de fundos aí que não são tão falados. Já falei do FIX11, falei do MGCR11, que é da Mogno também. E agora trazendo o MGHT11, vou fechar aí em julho e agosto todos os fundos que eu tenho em carteira, dissecando de maneira bem detalhada e organizada para vocês. Então, esse fundo aqui está batendo a Selic 13,58, último rendimento 80 centavos, um patrimônio líquido dele está quase no meu limite, que é 100 milhões, eu não invisto em fundos de menos de 100 milhões. Nós temos o PVP de 0,76, ou seja, extremamente descontado ainda, com cerca de 25% de desconto. Então vamos lá, ele está descontado e está pagando bem. Então, por isso aqui, mas a gente não pode investir só desse jeito. Vamos ver a saúde financeira. Então, ele está batendo 1,18%. Esse relatório inicial e essas informações são as mais atualizadas. Ó, você vê que é desse mês. Vamos prosseguir. Quando a gente vê aqui, no ano, a gente verifica isso, né, que eu tinha te falado para vocês, mas ele vem caindo ao longo de, pelo menos, desde 2020. Mas também a gente pegou a pandemia que os hotéis ficaram fechados. Então, essa estratégia, ela não foi das melhores, do melhor time, né? Vamos dizer que colocar esse IPO. Então, ele caiu bastante e agora, tudo indica que ele vai bater aí esse patamar dos R$ 75. Tudo indica isso. A gente tem 6 milhões em caixa, uma liquidez acima de 150 mil. Também chama atenção para quem tem muito fundo, muito dinheiro investido, porque 151 mil não é tanto para quem tem 50, 60 mil para investir somente nesse fundo. Mas aqueles pequenos investidores, como a maioria aqui, você vê que tem poucos investidores, 3.500, e não a participação do IFIX, você vê que talvez valha no seu portfólio, como no meu está bem tranquilo. Então a gente vê aqui como é que está a performance dele ao longo de 2020, ou seja, o crescimento bacana do seu dividendo. A gente pode projetar que ele vai continuar crescendo nessa crescente aqui ao longo de 2023. Por quê? Porque esses 80 centavos têm sido um reloginho. E é até difícil saber como ele consegue anualizar esse rendimento por conta do negócio dele de negócio de hotéis, que não são tão previsíveis assim, né? Mas ele consegue fazer um contrabalanço também com os CRIs que ele tem. Então nós temos outros fundos também relacionados, como a HTMX e o XPHT, todos com dividend yield menor do que o MGHT11, tá bom, pessoal? Então vamos prosseguir agora. Ele é uma estratégia híbrida, né? Tanto de hotéis como de CRIs, como nós vamos ver. Então vamos ver um pouco desse fundo. Ele, por mais que ele é MOG no hotéis, ele também investe em CRIs. Foi criado no final de 2019, por isso que ele lançou e aí deu muito azar de ter vindo a pandemia e destruído aí um pouco do valor do fundo. A sua taxa de administração é 1,20, que é uma taxa, diga-se de passagem, bem salgada. Mas pelo case dele, pelos dividendos, está valendo a pena. A taxa de performance também bem salgada, 20%
do que CD IPCA+, yield IMA B5, que tem rendido bastante. Então, provavelmente, essa taxa de performance é até difícil ele conseguir. O patrimônio líquido, como eu já falei, investidores. Então, vamos prosseguir. Então, o patrimônio líquido dele tem aumentado, né? E ele só investe nesse CRI, o que eu acho um pouco complicado. Você investir é um fundo que ele quer ter CRIs envolvidos com hotéis, então beleza, isso aí é tranquilo, mas esse ativo Celina é um pouco controverso, porque você tem aí toda o montante do seu dinheiro, mas bem, é uma rede de hotéis Celina, tá? É em vários lugares, como Búzios. Você vê que a porcentagem está bem alta aqui em Floripa, Vila Madalena, Lapa e Paraty, se não me engano, e 17% em Foz do Iguaçu. Copacabana 10%. Então, esses IPCAs são bons, IPCA mais 8, e aqui tem um IPCA mais 6, IPCA mais 7, alguma coisa. Todos com profit de 20% do total. E temos um pré que ele não fala qual foi a taxa de aquisição, já começa aí a primeira bronca nesse fundo, ele não fala a taxa de aquisição. O total é 62 mil em CRI, que corresponde a 55,3, tá bom? E essas são as regiões desses CRIs. Temos CRI só de CRI imóvel, apenas CRI, e não temos nada de apenas imóvel, não tem falado aqui. Então nós temos também ativo. O ativo são dois, que é o mesmo, o CRI que ele investe é o mesmo do ativo, que é o Celina Vila Madalena, Celina Búzios. Tá? Então ele tem também participação no equity, no próprio imóvel, que é o hotel. Então nós vemos imóvel por estado, São Paulo e Rio de Janeiro. De imóvel ele só tem no Rio de Janeiro e São Paulo. Mas na rede de hotéis ele participa do CRI. Ou seja, ele está participando na mesma rede indiretamente. O problema é que se der um problema na rede de hotéis, ele fica na bronca aí, porque é tudo ao mesmo, vamos dizer assim, ao mesmo dono. 58% em São Paulo e 42% em Rio. Mas o Rio, como temos lugares bons como Copacabana e lugares turísticos como Búzios, por exemplo, então eu não vejo tão problemático esse investimento em Rios, e no Rio, quer dizer, no Rio de Janeiro. E Búzios e Madalena, 58% do total de imóveis, e o ativo, 48% de CRI, ativo imobiliário 47% e caixa 4,2%. Então vamos ver aqui a parte financeira dele. É bem diferente um pouco, é bem sucinto, né? Você vê que tem o imóveis, 61 mil, 61 milhões, CRIs, 62 milhões, aplicações financeiras, 5 milhões, pouco mais de 5 milhões, FIIs, ele tem outros FIIs também, 18 milhões, e obrigações financeiras, ele tem 13 milhões a pagar, e a pagar mais 1,5 milhão, deve ser funcionário, esse tipo de coisa, e patrimônio líquido dá isso aqui. Então o imóvel está aqui, os CRIs estão aqui, aplicação financeira, esses são os ativos. E 18 mil só em CRIs, muito pouco. E esses são os passivos, dando esse patrimônio líquido. Se você somar os ativos com passivos, você vê aí, e diminuir dos passivos, você vê o patrimônio líquido. Então nós temos um resultado em maio de 337 mil e juros de correções muito maior dos CRIs. Os CRIs estão rendendo muito mais do que os hotéis. Isso é bem característico. Você vê que em janeiro de 2023, os hotéis eles estavam rendendo mais do que os CRIs. Fevereiro, mas é a alta temporada em janeiro. E agora em julho, em junho e julho, deve ser um pouco mais alta a temporada, então deve voltar esses 500 mil, igualando um pouco dos rendimentos e juros de correções. Então nós temos aqui que tem uma distribuição de capital aqui que ele fez nos últimos 12 meses, foi em janeiro, e um LCI de liquidez, aquele que ele tem caixa. Então nós temos a despesa de 912 mil, o resultado sendo de 6 milhões e alguma coisa. Então, um resultado que tem sido bem maior do que os últimos meses. Então, tem uma saúde bem bacana. Quando a gente vê aqui dos rendimentos, o que está em amarelo é o resultado por cota e o rendimento distribuído. Então, você vê que hora ele distribui mais do que o arrecada e hora ele distribui menos do que o que arrecada. Como fevereiro, por exemplo, ele quer dizer, vamos lá, aqui no marrom é rendimento distribuído. Então, ele está distribuindo mais do que está arrecadando, desde abril até maio.
Então isso é meio complicado que está queimando caixa. Em 2022 estava ao contrário, ele estava tendo um resultado por cota de R$ 1, por exemplo, aqui em julho de 2022, e distribuiu só 80 centavos. Isso ele faz para poder anualizar. Então provavelmente ele vai continuar com esses 80 centavos em julho, porque ele queimou um pouco de caixa aqui, mas quando ele tiver uma receita maior, que deve ser em julho, de R$ 1, ele não vai distribuir R$ 1, ele vai continuar distribuindo esses 80 centavos. Então, é a estratégia do fundo. Esses 80 centavos está de bom tamanho. Então, nós temos aqui, vamos ver o portfólio em operação, Celina Florianópolis, nós temos aqui um hotel, temos exposição também ao CRI, início da operação na hotelaria foi em novembro de 2019, temos a localização, você vê aqui também a Celina Vila Madalena, esse aqui é só CRI, temos Celina Aurora, temos leitos nesse aqui, em São Paulo. Temos também número de quartos, nós temos várias informações aqui. Vou passar aqui um pouco mais rápido para não prolongar nesse vídeo. Temos, ora ele tem só CRI e ora ele tem também alguns hotéis. Então é bacana a estratégia de hotéis. Se ele continuar pagando esses 80 centavos, já tem bastante tempo, vamos ver quanto tempo que ele paga esses 80 centavos, aqui desde 2023 praticamente todo. Você vê aqui, ele está batendo agora R$ 66, vamos ver, 80 centavos dividido por 66 vai dar 1,21 vezes 12, 14%. Então é muito, 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 muito bom. Então mesmo que ele pague um pouco menos, 75, 70 centavos, ainda está valendo muito a pena. Então eu creio que ele vai conseguir chegar nesse patamar de 75 bem tranquilo, esse patamar aí de 75 reais bem tranquilamente. Então, para esses 136, eu vejo como uma oportunidade, de repente você aportar ali bem próximo ali aos 62, 63 reais, e se ele cair um pouquinho agora, depois ele continua com a sua pernada até os seus 75 reais, que esse que é o projeto de aula. Espero que tenham gostado do vídeo, bem sucinto, mas também bem completo, eu acho, bem detalhado para vocês. Se tiver alguma dúvida aqui desse fundo, comenta aqui no canal. Vamos que vamos, bom investimento a todos. Se não se inscreveu, essa é a hora, e também dê o seu like para continuar ajudando o canal. Vamos que vamos, bom investimento a todos e até a próxima.